A aposentadoria especial com a reforma da Previdência. A aposentadoria especial é uma das melhores formas de aposentadoria no Brasil, mas ela vem acompanhada de alguns segredos que podem trazer ou evitar dores de cabeça. Vem comigo que vai dar certo. Primeira coisa que você precisa saber: o que é a aposentadoria especial? Bom, essa aposentadoria é um benefício concedido aos trabalhadores que, devido às condições do exercício de suas profissões, tenham sido expostos a agentes nocivos. O que é isso, pessoal? São os agentes de insalubridade e periculosidade. Eu tinha um professor que me ensinou da seguinte forma: a insalubridade te mata aos poucos, agentes químicos, físicos, biológicos. A periculosidade te mata de uma vez, como, por exemplo, a questão de segurança, vigilante ou um choque elétrico. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes, pessoal. Quais são esses agentes nocivos? O que pode ser considerado insalubridade para enquadrar justamente nessa categoria de aposentadoria especial que te traz alguns benefícios? Bom, eu falei para vocês, insalubridade pode ter agente físico, químico, biológico. Agente físico, ruído acima do permitido. Quem trabalha com britadeira, né? Aquele barulho na cabeça, ruído acima do permitido. Calor intenso, frio excessivo, como nos açougues, ar comprimido, entre outros. Hoje em dia, qual que é a exposição de ruído que você pode ter? Até 85 decibéis. Por isso que é tão importante você ter aquele documento do PPP, o perfil profissiográfico profissional, justamente ele que vai dar essas informações e você consegue comprovar. Você precisa saber que existe a questão do direito trabalhista, mas o que estamos falando aqui é do direito previdenciário, tá certo? Para fins de INSS, para fins de aposentadoria. Você pode ter direito ao adicional também, mas isso é uma outra questão que eu vou trazer em outro vídeo, tá? Agentes químicos. A lei traz também alguns exemplos, como ter contato com arsênio, benzeno, iodo, cromo, entre outros. Existem os agentes químicos quantitativos e qualitativos. Por exemplo, quantitativos, poeiras minerais, acetona, radiações, trabalhar com radiação ionizante, é isso mesmo, pessoal. E agentes químicos qualitativos é um elemento cancerígeno, como arsênio, chumbo, cromo, fósforo, mercúrio, benzenos, hidrocarbonetos aromáticos. E os agentes biológicos são agentes qualitativos, olha só, vírus, bactérias, fungos, carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, esgotos, lixo urbano, laboratórios, cemitério na retirada de corpos. E você também precisa saber que existem graus de insalubridade, periculosidade, né? Assim, é igual eu falei, o adicional é uma coisa que a gente vai ver no direito trabalhista. Agora, o grau no previdenciário é em relação, né, a gravidade da exposição. Quanto mais lesivo, menos você vai precisar trabalhar para se aposentar, mas algumas coisas mudaram na reforma da Previdência. Entenda o seguinte, como que era antes, né? 15 anos, grau máximo, por exemplo, trabalhadores de minas subterrâneas, 20 anos de grau moderado, exposição a amianto, trabalhadores de minas acima da terra, 25 anos, grau mínimo, vigilantes, eletricitários, trabalhadores sujeitos a ruídos acima da lei, frio ou calor intensos. E aí, isso existe para ter uma aposentadoria mais rápida, para não colocar aquele, vamos supor, um trabalhador que está lá com fumaça na cara, que está com calor, né, na mesma condição de quem, por exemplo, está trabalhando com o ar condicionado. Só que na reforma da Previdência existiram algumas mudanças, e principalmente, pessoal, em relação, né, a valores e requisitos. Até 95 tinha lei que definia quais profissões. Aí tinha lá metalúrgico, médico, dentista, bombeiro, aeronauta, telefonista, motorista. Aí, né, tem ainda a lista completa do INSS, mas se você não está nessa lista, nem tudo está perdido. Você ainda pode entrar com um pedido para reconhecer se você tiver contato com agentes insalubres ou com periculosidade. Por isso que eu falei do PPP
ou também o LTCAT, né, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Você pode pedir esses documentos diretamente para a empresa que você trabalha ou trabalhou. Muito bem, então falei desses requisitos de antes da reforma da Previdência. O que mudou com a reforma da Previdência, pessoal? Principalmente trouxe a regra de transição, que você precisa cumprir alguns pontos, né? Então a regra de transição é para quem já trabalhava antes da reforma de novembro de 2019, que é a maioria dos casos aqui. Então você vai precisar somar 66 pontos, que é justamente a idade mais 15 anos de atividade especial para alto risco, ou 76 pontos, que é mais 20 anos de atividade especial para atividades de médio risco, e 86 pontos mais 25 anos de atividade especial para atividades de baixo risco. Doutor, parece que eu estou em dúvida, eu quero também tirar outras dúvidas aí, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para saber quando que eu vou poder me aposentar, para saber todos os meus direitos e para não ser prejudicado pelo INSS? Pessoal, aí eu recomendo a nossa análise completa e o planejamento previdenciário. Justamente porque tem coisas que não dá para corrigir com a revisão depois. É no momento que você pede que você precisa corrigir essas injustiças do INSS. Outras questões podem ser corrigidas por meio de revisões de aposentadoria, mas é o melhor investimento que você faz, essa análise completa com planejamento previdenciário. Vou passar o WhatsApp do escritório e você entra em contato para verificar os valores, quanto que custa, forma de pagamento. A nossa equipe aceita pagamentos em até 12 vezes no cartão. WhatsApp 44 99868 3378. 44 99868 3378 ou no escritório de Brasília 61 98522 0420. Escolha um dos dois WhatsApp, entre em contato que você vai ser bem atendido, a equipe já vai passar a situação para você e você pode ter direito, se quiser, a uma consulta por videochamada. É isso mesmo. Fica frente a frente com o advogado para tirar todas as suas dúvidas. Bom, falei da regra de transição, mas tem a regra definitiva. Por exemplo, seu filho, seu neto, que começou a trabalhar depois da reforma da Previdência, você vai precisar de 55 anos de idade mais 15 anos de atividade especial, ou 58 anos de idade mais 20 anos de atividade especial, ou ainda 60 anos de idade mais 25 anos de atividade especial, se for atividade de baixo risco. Tá ficando difícil, né, pessoal? E o pior tá para chegar, porque o valor da aposentadoria, rapaz do céu, ó, depois da reforma é o seguinte: você acha que vai receber a sua média salarial, né? Então você pensa assim: eu tinha salários baixos, comecei no emprego mais simples, aí depois fui melhorando e terminei lá recebendo bem. Vamos supor, só um exemplo. Aí você pensa: eu acho que eu vou receber a minha média salarial, né? Vamos pegar, eu tinha salário baixo, eu tinha salário alto, vamos fazer uma média, é isso que eu vou receber. Só que não, pessoal, é pior do que isso, porque vai pegar essa média, né? Então você tem salários baixos, salários altos, vai pegar, vai fazer uma média, só que você vai receber 60% disso. Vixe, doutor, aí eu não acredito. Sério mesmo? Sério mesmo. Você pode receber mais se você tiver mais do que 20 anos de atividade especial para os homens e 15 anos para mulheres. Então você vai receber 60% dessa média, mais 2% por ano que passar desses 20 anos para homens ou 15 anos para mulheres. Então, se você tiver, por exemplo, 25 anos de atividade especial, pessoal, 25 anos de atividade especial, você vai receber 60% mais 2% ao ano que passar de 20%. O que passou de 20%? Se é 25, né? Você tem 5 anos que passou desse limite. E aí você vai receber incríveis 70% da média salarial. Pessoal, é um absurdo, né? É o que eu falo. Se o brasileiro soubesse o que fizeram na reforma da Previdência, a gente teria ido às ruas. Mas agora já aconteceu, então vamos seguindo aí que vai dar certo. Pelo menos não tem o fator previdenciário, nem antes nem depois da reforma da Previdência. Para quem trabalhou depois da reforma da Previdência, vai ser contabilizado por igual. Um ano de contribuição em atividade especial vai virar um ano de
como se você tivesse trabalhado no ar-condicionado. Doutor, mas qual que é a boa notícia nisso? É que você pode converter o período antes da reforma. Então, tudo que você trabalhou antes da reforma, antes de 13/11, você consegue converter esse tempo, porque você tem o direito adquirido. Nossa, doutor, são muitas regras, né? Tá muito confuso. Pois é, pessoal, eu tento explicar, tento facilitar ao máximo, mas até mesmo nós, professores, temos encontrado esse obstáculo diante de tantas mudanças na nossa lei e também das mudanças na reforma da Previdência, que prejudicaram muito e trouxeram regras mais confusas ainda, como eu falei para vocês do recebimento. Agora, comenta aqui, usa os comentários para eu saber o que você quer saber nos próximos vídeos e eu vou trazendo com mais informações para vocês. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.